Continuando então, como a gente então cultiva esse relacionamento com Deus? Como a gente pode ter essa relação com Deus? Como a gente pode louvar e adorar Ele com a nossa vida? E o Salmo 1, versículos 1 a 3, vai falar justamente sobre isso. Ele diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Aqui fala de que nós devemos cultivar a relação com Deus buscando a vontade dele, buscando entender qual é o desejo dele. Então, não nos deixar influenciar pelas pessoas que pensam, que têm um pensamento contrário ao que Deus deseja de nós, mas que nós possamos ter prazer na lei de Deus, ter prazer na palavra de Deus. E através disso, colocar isso em prática também, viver essa verdade. Então, o louvor é um estilo de vida, na verdade. A adoração é um estilo de vida. Muitas pessoas, às vezes, confundem o louvor e a adoração só com aquilo que nós vimos e ouvimos na igreja, a música. O louvor estava legal, o louvor não estava legal, Não é só isso, não tem a ver só com esse tipo de louvor, mas o louvor é o nosso estilo de vida, é como nós vivemos diante de Deus. Então, o louvor, beleza, ele pode fazer parte, posso louvar a Deus lá na igreja, dentro do templo, fechar os meus olhos, adorar a Deus, enfim. Mas esse louvor ele deve ser contínuo, não só em forma de música, mas na forma como eu me relaciono com Deus e com os outros também. Mas principalmente do meu relacionamento com Deus, na questão da oração, de ter mais intimidade com Ele e de buscar entender qual é o propósito dele, o que Ele quer de mim. Então, por isso que diz aqui no versículo 2, que o prazer está em conhecer a Deus através da lei dele e meditar nessa lei de dia e de noite. Então, a gente pode, na prática da palavra de Deus, quando nós colocamos em prática aquilo que ela nos diz, de fato a gente pode colher resultados incríveis. Deus nos abençoa de uma maneira muito, muito especial. Se nós resolvemos obedecer, nós vamos ter provas, inúmeras provas de que Deus vai nos honrar. Ele vai nos mostrar que vale a pena obedecer. Há recompensa sim para quem obedece, há recompensa sim para quem escolhe fazer aquilo que Deus deseja. Não que isso seja fácil, pelo contrário, é muito difícil, como o próprio Salmo diz, a gente está rodeado de pessoas que tentam nos influenciar de uma maneira negativa e nos afastarmos da vontade de Deus. Mas se nós permanecermos, se nós decidirmos permanecer e ficarmos, escolhermos a palavra de Deus como nosso guia e praticarmos ela principalmente, nós vamos colher os resultados. Vamos colher frutos, como aqui diz, colherá fruto no tempo certo, as folhas nunca murcham, ele prospera em tudo que faz. É bem sucedido em tudo que faz, nesse sentido. Então, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós seremos de fato bem sucedidos, nós conheceremos mais Ele, mais profundamente. Então, é um ciclo, a gente precisa se aprofundar nesse relacionamento e experimentar isso, cada vez que a gente consegue colocar isso em prática, é uma alegria e ver os frutos disso, os frutos da obediência a Deus. Deus não é um carrasco, pelo contrário, Ele nos ama, Ele deseja o melhor de nós, para nós, e por isso que Ele nos dá a sua palavra como guia, como orientação para todas as circunstâncias da nossa vida. Então, nós vamos ser frutíferos nesse sentido.
Também toda a adoração e louvor, ela deve ter harmonia, então, com uma vida correta, como a gente ouviu desse salmo. Uma vida que procura fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então, tem a ver com o nosso linguajar, né, a maneira como a gente fala. Eu lembro que alguns anos atrás, ou há bastante tempo atrás, quando eu ainda estava depois um pouco do ensino confirmatório, já no grupo de jovens, mas enfim, a gente fez meio que um combinado assim, de que ninguém mais falaria palavrão, pelo menos ali não, durante o futebol é um local onde aparece bastante isso, né? O trânsito também pode ser, né? O pessoal que dirige aí, sei lá, ficar amaldiçoando ou dizendo coisas, né, pro outro e tal. Às vezes até a pessoa errou, mas bota a culpa no outro, enfim, né? No mundo intolerante que a gente vive. Mas a questão do futebol também a gente vê, né, quem é quem ali, né? E aí nós nos policiamos e começamos a desenvolver essa cultura do não palavrão, né? E eu tenho isso para mim, eu dificilmente assim largo alguma coisa assim, e se eu faço isso mais tipo sozinho, aí já logo peço perdão também. Isso tem a ver com o nosso linguajar, tem a ver com aquilo que a gente fala, manifesta aquilo que a gente crê. E se a gente fala coisas que vão contra aquilo que Deus pede e espera, então nossa relação com Ele, né, nossa obediência a Ele, ou nosso louvor, como nós estamos vendo, a nossa adoração aqui, ela não está sendo correta. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, né, depois de bastante tempo se dedicando, dizendo, não fale, trava a tua língua, não fala, e conseguimos jogar futebol aí por um bom tempo sem falar palavrão, sem ouvir alguém falar palavrão. Isso foi um bom testemunho também para pessoas que vinham de fora, né, que não tinham uma vida de igreja, mas a gente convidava o pessoal para vir jogar futebol, e